Ocorre que nas aplicações práticas das oscilações, as oscilações amortecidas, como nós temos descrito até agora, elas não são lá muito úteis, porque são oscilações que acabam, que deixam de oscilar num certo intervalo de tempo. Quando a gente pensa no oscilador, nas aplicações práticas de osciladores, a gente pensa em osciladores que mantêm a sua oscilação durante um tempo longo. Por exemplo, o oscilador que nos permite ver hora. Relógios são alimentados por osciladores cuja oscilação não vai a zero. Então, tem que imaginar uma forma de repor a energia que está sendo dissipada pelo amortecimento. Esse tipo de problema nós chamamos de um problema de oscilação forçada. Eu vou ter que introduzir um elemento que reponha a energia dissipada. Isso significa que eu vou ter que impor ao meu oscilador mecânico uma força externa. Essa força externa é que vai fazer com que essa oscilação não morra, não desapareça. É ela que é o trabalho realizado por ela que vai repor a energia dissipada. Então, eu posso dizer que uma oscilação forçada é uma oscilação que obedece à seguinte equação de movimento. Agora eu tenho que repor os termos originais da equação, que foram gerar depois aquela forma mais simplificada. Então eu tenho mx dois pontos mais bx ponto mais kx igual a uma força externa. Tem que aparecer aqui uma força externa que, em geral, vai depender do tempo. Essa aqui é a equação do oscilador harmônico, do oscilador amortecido e forçado. E a função, repito, dessa força aqui é repor a energia dissipada por esse termo, para que a oscilação permaneça. O que nós vamos fazer na aula de hoje é aprender a resolver essa equação. Eu vou reescrevê-la agora nesta forma mais simplificada. Para isso eu tenho que dividir todo mundo pela massa e substituir o B sobre M pelo nosso 2 beta. Então vamos ter x dois pontos mais 2 beta x ponto mais ômega zero quadrado x igual, aqui eu tenho essa força F externa dividida pela massa. Eu vou chamar isso aqui de uma função Fzinho de t. Qual é a dimensão dessa quantidade do lado direito? Tem dimensão de aceleração. Eu estou dividindo uma força por uma massa. É esta a equação, então, que nós vamos resolver hoje. Eu vou começar apresentando uma linguagem matemática que é útil para a gente analisar problemas desse tipo. Essa linguagem matemática não deve ser estranha para você. O uso dela em física talvez seja inovador, né, na sua trajetória acadêmica. Eu vou dizer que uma equação como essa, ela está exprimindo o fato de que uma determinada sequência de operações aplicada à função incógnita x dá como resultado uma função conhecida f. Legal? Então, eu imagino o espaço das funções. O objeto matemático função constitui um espaço abstrato. E o que está escrito aqui é que uma determinada sequência de operações aplicada a um elemento desse espaço gera um outro elemento do mesmo espaço. Ora, você aprendeu que quando você tem um espaço e você tem alguma coisa que aplicada a um elemento desse espaço gera um outro elemento do mesmo espaço, esta coisa tem um nome. Isso chama-se um operador. Eu estou me referindo aqui ao espaço vetorial das funções. Eu poderia caracterizar com mais detalhe o que é o espaço vetorial das funções. Eu não vou fazer isso, não vou entrar nesse detalhe matemático. Mas eu vou dizer que o que está escrito aqui nada mais é do que a aplicação de um determinado operador, D, à função x de t, dando como resultado f de t. Esse operador D grande é dito um operador diferencial. Qual o motivo desse nome? É que ele envolve tomar derivadas
da função a qual ele está sendo aplicado. É um operador diferencial de segunda ordem. Por quê? Porque ele toma derivadas de primeira e segunda ordem no máximo. Não tem derivadas de terceira ordem. Se houvesse, seria um operador diferencial de terceira ordem. Não é. É um operador diferencial de segunda ordem. Além disso, é um operador diferencial de segunda ordem linear. E o que significa ser linear? É que aqui só aparece a função incógnita x e suas primeira e segunda derivadas elevadas à potência 1. Não aparece nada elevado à potência 2. Então, D grande é um operador diferencial de segunda ordem linear. O nome dele é desse tamanho, né? E aqui está, eu vou então identificar o operador diferencial particular que eu estou analisando aqui. Vou escrevê-lo assim, ele é D2 dt2 mais 2 beta d dt mais ômega zero ao quadrado. Entenda que a aplicação de D grande à função x significa que eu vou tomar a sua segunda derivada, somar com a sua primeira derivada multiplicada por 2 beta e somar com a função multiplicada por ômega zero ao quadrado. Bonito, né? A linguagem elegante. Nós vamos aprender a encontrar as soluções dessa equação diferencial falando em termos deste operador diferencial que aqui está. Em termos dessa linguagem, o problema que nós resolvemos na aula passada do oscilador amortecido e não forçado foi o seguinte: nós encontramos quem é a função x de t, de tal maneira que esse operador aplicado a x de t dá zero. Na linguagem da álgebra linear, nós encontramos o núcleo do operador D, o kernel do operador D, que é o conjunto dos vetores que fazem com que a aplicação do operador a esses vetores dê o vetor nulo. Então aí está reposto na linguagem da álgebra linear o problema que resolvemos na aula passada. Tá? Como se trata de um operador diferencial de segunda ordem e linear, nós sabemos que a solução geral deste problema é uma solução que tem dois coeficientes, né? Que tem... Vou exprimir isso de outra maneira. O núcleo desse operador é um subespaço vetorial de dimensão 2. A base desse subespaço vetorial é composta por dois elementos. Esses dois elementos são, por exemplo, na linguagem da Júlia, as exponenciais de mais iωt e menos iωt. É uma base. Outra base, o cosseno de ωt e o seno de ωt. Outra base do mesmo subespaço. Legal? Quem gosta de matemática aqui, essa linguagem é uma linguagem gostosa para você ouvir ou é uma linguagem que te assusta? Bases são ortogonais. Os elementos da base são ortogonais. Muito bem, a gente pode provar isso. Eu posso dizer de uma forma simplificada que eles são linearmente independentes, né? E é fácil da gente ver que um elemento dessa base, qualquer que seja a escolha que você tenha feito, não pode ser escrito em termos do outro, né? Outra maneira é introduzindo o conceito de ortogonalidade entre elementos de um espaço de funções. Para isso, nós definimos um produto escalar, né, no espaço das funções. Outra vez, esses detalhes matemáticos eu não vou discutir aqui. Muito possivelmente vocês já terão visto algo muito semelhante a isso. E para o pessoal que for fazer bacharelado, essa linguagem vai ser estendida muito nas próximas disciplinas. Tá? Então, o pessoal que vai fazer licenciatura, acho que essa tintura dessa linguagem é suficiente para a sua vida profissional. O fato desse operador ser linear implica em que, se eu tiver dois elementos que estão nesse subespaço, no subespaço núcleo, então qualquer combinação linear deles também vai estar. Isso é trivial da gente mostrar, não é isso? Então, se x1 de t e x2 de t, ambos satisfazem a esta equação, isto é, ambos pertencem ao kernel de D grande, então a combinação linear ax1
mais bx2 também pertence a esse mesmo subespaço. Por quê? Porque D grande aplicado a AX1 mais BX2 é igual a A vezes D grande aplicado a X1 mais B vezes D grande aplicado a X2. Cada uma das aplicações de D grande a X1 e a X2 dá zero, porque ambos os elementos desse espaço X1 e X2, ambos pertencem ao kernel e, portanto, o resultado dá zero. Essa é a gracinha de termos o operador linear. O operador linear é um operador que dá origem a um subespaço do seu núcleo, que é um subespaço que admite o princípio de superposição. A linguagem do físico é essa, a linguagem do algebrista é a linguagem de um subespaço vetorial. O físico diz, isso significa que o princípio da superposição vale, isto é, se eu tenho duas soluções diferentes, qualquer combinação linear delas também é solução. Não é? É assim que o físico fala sobre esse problema. Quando nós queremos resolver uma equação como essa, nós vamos ter que lançar mão de um teorema da teoria das equações diferenciais que nos diz o seguinte. Em primeiro lugar, perceba que D grande aplicado a x ser igual a zero, isto aqui está associado a uma equação diferencial que eu vou chamar de homogênea. Por que homogênea? Porque cada uma das parcelas que estão envolvidas nessa equação contém a função incógnita x e não existe nenhuma parcela que não contenha essa função incógnita. Não é? Já esta equação que aqui está, ela vai ser chamada de uma equação não homogênea. Por que ela é não homogênea? Porque aqui comparece uma parcela que não tem o x. Não é verdade? Então, essa daqui é uma equação não homogênea. A teoria das equações diferenciais nos afirma o seguinte, que qualquer equação diferencial linear não homogênea tem por solução geral a soma da solução geral da equação homogênea correspondente, que é essa aqui, com uma solução particular da solução da equação não homogênea. Eu posso dizer que se XH é a solução geral da equação homogênea, e não se esqueça que no caso do nosso problema nós sabemos qual é essa solução geral, escrita de diversas formas, e se XP é uma solução particular da equação não homogênea, então a solução geral da equação completa, x geral, vai ser a soma da solução geral da homogênea com esta solução particular. É um teorema extremamente forte e agradável para nós, porque a parte difícil, de fato, é resolver a homogênea, que nós já sabemos resolver. Nós já sabemos quem é o XH. Nós só precisamos achar quem é o XP. Tá? Então, uma parte substancial do nosso problema, que é encontrar a solução do oscilador harmônico forçado, uma parte substancial a gente já sabe. Legal? Infelizmente, a gente não consegue resolver esse problema, encontrar a solução particular, para uma função f grande qualquer, que, claro, vai gerar uma função fzinho qualquer. Mas a gente sabe resolver esse problema quando a função f grande, e portanto a fzinho, tem um comportamento senoidal. Que bacana. Então, se o fzinho tem comportamento senoidal, eu vou lhe mostrar que é fácil encontrar uma solução particular. Sim, mas qual é a graça? E por que eu fico satisfeito com isso? Eu fico satisfeito com isso porque outro teorema importantíssimo da matemática nos diz que qualquer que seja a função dentro de uma classe bastante ampla,
ela pode ser escrita como uma combinação linear de funções senoidais. Esse é o teorema de Fourier, que vai gerar um ramo da matemática chamada análise de Fourier. Outra vez, o pessoal que vai para o bacharelado vai ganhar intimidade com a análise de Fourier daqui a pouco. Mas como esse curso é um curso tanto para bacharéis como para bacharelandos como para licenciados, eu não vou me deter nesse detalhe. Importa você saber nessa altura que se você souber resolver esse problema para um f de t que tem a forma senoidal, você sabe resolver esse problema para qualquer f de t. Essa que é a gracinha, eu arrepiei toda. Não é? Por quê? Porque qualquer f de t, claro, dentro dessa classe grande a que eu me referi, vai poder ser escrito como combinação linear de funções senoidais, portanto, eu vou saber resolver esse problema por causa do princípio da superposição. Porque se eu sei resolver para um cosseno, eu sei resolver para 2, para 3, para n. Basta eu somar a solução para cada um desses cossenos.